e o Pedro Bial, e minha mãe estava cansada em casa, ela dormiu. Não sabia nem o que Não estava sabia o que acontecendo. estava acontecendo, que eu não avisei que eu estava machucado. Aí a imprensa começou a andar atrás, porque o Pedro Bial diz, o padre Júlio Lancelotti foi agredido na porta da FEBEM de Franco da Rocha, mas já foi retirado de lá, e a última frase dele foi, o religioso passa bem. Mas eu estava machucado, com a camisa suja de sangue, ao invés de ir para casa, eu fui para a Casa Vida, onde estavam as crianças com Com HIV. HIV. E aí a imprensa foi para lá, e meu primo, que morava em Goiás, ele viu, era fantástico, ele ligou para minha casa, e minha mãe acordou e atendeu. E aí ele perguntou, como é que o Júlio está? Minha mãe não sabia, falou, ele está lá na rebelião, na FEBEM, daqui a pouco ele volta para casa. Aí ele percebeu que ela não sabia, que eu tinha sido agredido, e ele, tá bom, disse que eu mandei um abraço para ele e tal. E aí depois eu vim para casa bem mais tarde, eu já tinha feito curativo na boca, a imprensa toda estava atrás de mim para saber como tinha sido isso. Eu troquei de camisa, tudo, e voltei para casa. Até numa outra rebelião, minha mãe me ligou e falou, Júlio, onde você está? Eu falei, eu estou aqui terminando uma reunião. Ele falou assim, eu não estou te vendo na televisão onde você está. Ô, padre. Eu estou vendo muito bem onde você está. Eu conheço essa roupa que você tá aí, ó. Tá de cima, eu tô vendo aí onde você tá. Porque tem cenas que estão nesses arquivos, desses jornais. Quantas vezes eu tive que abrir os braços diante da tropa de choque para eles não pegarem os jovens? Quantas vezes? Como que sua mãe passava por essas provações suas? A minha mãe sempre falava para mim, aguenta firme, foi a vida que você escolheu. Ela te apoiou. Olha só. Ela, às vezes eu deitava a cabeça no ombro dela e dizia, faz um carinho para mim. Ela falava sempre, aguenta, você que escolheu essa vida. Quando eu abri a Casa Vida para as crianças com AIDS, ela falou para mim, você vai sofrer, pensa bem no que você vai fazer. E quando morreu a primeira criança maiorzinha da Casa Vida, a Fabiana, eu pensei que não fosse aguentar. Era minha filhinha querida, a Fabiana. E eu lembro que eu passei aqueles dias com tanto sofrimento, eu não conseguia nem dormir. Às vezes eu levantava, punha a mão na cabeça, pensando na Fabiana, e ela chamava Fabiana Maria. E minha mãe dizia, você sabia que ia ser assim. E na Casa Vida eu também fui processado, tentaram pôr fogo na Casa Vida 2 vezes. Eu tive que enfrentar muitos desafios. Quem me ajudou muito foi Dom Paulo Evaristo Arns, que era o cardeal arcebispo de São Paulo, e Dom Luciano Mendes de Almeida, que era o secretário-geral da CNBB, depois foi presidente da CNBB, está em processo de beatificação. Eu gostaria de viver até ver Dom Luciano santo. Já questionou Deus essas coisas, padre? Não. Eu gosto muito de um livro, até a editora esses dias reclamou comigo, falou, toda hora você faz propaganda desse livro, já não tem mais, de um teólogo tcheco chamado Tomás Halik. Ele tem a minha idade, ele nasceu no mesmo ano que eu. Ele tem um livro que em Portugal se chama O Meu Deus é um Deus Ferido. E no Brasil a editora Vozes lançou e se chama Toquem as Feridas. E então, o meu Deus é um Deus ferido. Aí eu lembro sempre aquela história, o Papa Bento XVI lembrou isso também. Quando visitou o campo de concentração, e diz que 2 estavam conversando, acho que judeus, e perguntaram onde estava Deus quando jogavam essas crianças nos fornos crematórios. E o outro respondeu, estava nas crianças.
a força de Deus é o amor. Então ele não está do lado dos que jogavam as crianças no forno. Ele estava nas crianças que foram jogadas no forno. E no dia que a Fabiana faleceu, eu estava celebrando a missa de corpo presente da Fabiana, e a comunidade toda, e de repente aparece na porta da igreja e entra Dom Paulo Evaristo Artes. O povo todo se levantou, admiradíssimo de ver o cardeal, e choravam muito. E Dom Paulo foi no altar, ele estava indo para Aparecida, na Romaria, mas ele parou lá antes, e ele falou que um dos grandes teólogos católicos se chama Urs von Balthasar. E esse grande teólogo disse, se eu encontrar Deus, eu vou fazer uma pergunta. Por que uma criança sofre? Porque esse grande teólogo não sabia responder isso. E depois que Dom Paulo falou, o pessoal estava chorando muito na igreja. Eu estava sofrendo muito de ver a Fabiana ali morta. E eu fui até o carro acompanhar Dom Paulo, estava paramentado, celebrando a missa. Mas aí, enquanto o pessoal ficou rezando, eu fui até a rua agradecer, beijei a mão de Dom Paulo, fiz a reverência. E ele olhou para mim e falou, consola esse povo está sofrendo muito. Dom Paulo era muito firme. E ele falou para mim, consola esse povo. Então, acho que são as ordens que a gente recebe. E o sacerdote, ele tem que ser essa esponja, assim? O sacerdote, ele tem que... Pois é, às vezes eu falo assim, me tratam, eu acho que é o Saramago que diz isso, me tratam como se eu fosse de aço, mas eu sou só de carne e osso. Então as pessoas às vezes acham que o padre tem que aguentar tudo, tá sempre feliz, tá sempre de bom humor, tá sempre calmo, porque se eu falar um não, se eu ficar nervoso, aí o padre, tá vendo, olha lá, o padre, tá de mau humor. Então, a gente tem que aprender a... Eu acho que é muito mais difícil para um padre. Acaba que ele é o para-raio de tudo ali, né? Pois é. E aí cada um que chega acha que a sua história é mais importante que a do outro. E que a sua dor e a sua necessidade é maior do que o outro. E você não pode relativizar a dor de ninguém. Então, a gente precisa ter muita força. Eu até, esses dias, assisti o filme da Madre Cabrini. Você já deve ter ouvido falar da Santa Francisca Cabrini. Uhum. Eu gostei muito porque ela brigou com o prefeito de Nova York. Ela é do século XIX. Vocês já ouviram falar? Tem a escola Madre Cabrini aqui na... Eu não sei a história Mas já ouviu falar? Sim, mas eu não sei qual é a... Ela enfrentou o prefeito de Nova York, enfrentou muita coisa. Ela andava no subterrâneo de Nova York, no esgoto, buscando as pessoas do subterrâneo, no meio de... Agora, esses dias, ontem, acho que teve aqueles moradores de rua que salvaram lá no